Boa noite, boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença aqui junto conosco para esse evento. Eu sou Flávio Wagner, né, presidente da AISOC Brasil, capítulo brasileiro da Internet Society, e vou atuar como moderador aqui na atividade junto aos nossos debatedores, junto a vocês. Então, esse evento público, né, ele fecha um curso sobre soberania digital que nós realizamos na parceria entre o CEP da FGV de São Paulo e a AISOC Brasil, né, e que teve 4 encontros anteriores, né, ao longo do mês de novembro, além de várias aulas gravadas, né, mais de 60 pessoas inscritas de todo o Brasil, com uma enorme diversidade né, regional, setorial, de formação, de atuação profissional, de gênero, enfim, né, de raça. A gente procurou ter, né, um público bastante diverso, né, nos acompanhando ao longo desse curso, né, e esse debate hoje marca, né, através de uma atividade pública, né, aberta para outras pessoas também que puderam se inscrever, marca a conclusão desse curso. Curso que, por sua vez, é parte de um projeto maior sobre soberania digital que, né, o CEP da FGV de São Paulo e a AISOC Brasil vem conduzindo já desde o final do ano passado e que ainda vai continuar até meados do próximo ano. É um projeto de longa duração sobre soberania digital, que tem o apoio financeiro da AISOC Foundation, né, a fundação de apoio da Internet Society Global. E não vou dar spoiler, né? A Ana Paula vai daqui a pouquinho falar para vocês desse projeto, né, e mostrar o que a gente está atingindo com ele, o que ainda pretende atingir, né? Então, nós temos aqui 4 debatedores, né? A Ana Paula Camelo, né, doutora em Tecnologia e Sociedade pela Unicamp e coordenadora desse projeto conjunto, né, né, pesquisadora do CEP-FGV, né, e coordenadora desse projeto ao qual eu fiz referência. Né, temos a Raquel Gatto, né, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, gerente jurídica do NIC-BR, mas aqui também, e muito especialmente no papel de vice-presidente da AISOC Brasil, e também como pesquisadora da área de soberania digital, né, Raquel? E temos o prazer de ter 2 convidados muito especiais, né, que vão nos brindar com sua experiência, com as suas observações a respeito do tema da soberania digital, né? O Christian O'Flaherty, vice-presidente da Internet Society para a América Latina e Caribe, né, para o engajamento de stakeholders, que o Christian, né, vem colaborando com governos, né, empresas e comunidades técnicas para o desenvolvimento da internet na região, né, nesse papel na Internet Society. E foi professor, diretor de operações, gerente de produtos de internet em empresas regionais e globais, tem uma larga experiência com o IETF, né, o Internet Engineering Task Force, por exemplo, né? Então, uma pessoa com enorme experiência em organizações da comunidade técnica da internet, especialmente. E o Raul Echeverria, né, que é um especialista em desenvolvimento, políticas e governança da internet, uma pessoa também com um enorme passado, né, nessa área. Atualmente, ele é o diretor executivo da ALAI, Associação Latino-Americana de Internet, né, de empresas que atuam na internet, e vice-presidente do capítulo uruguaio da Internet Society, né? O Raul, dentro da Internet Society, ele foi vice-presidente global da Internet Society entre 2014 e 2019, foi do board, né, do conselho diretor da Internet Society também entre 2008 e 2014, presidente desse board, né, foi um dos fundadores do LACNIC, né, uma forte participação lá na Cúpula Mundial da Sociedade de Informação, né, que foi uma etapa muito importante para o contexto internacional da governança da internet, né, lá no início do MAG, no início do IGF, né, o Raul esteve bastante envolvido, foi o co-chair do Comitê Executivo do Net Mundial em 2014, então uma pessoa também com uma enorme experiência nesses assuntos. Então, agradecemos enormemente, né, o Christian e o Raul pela participação, e eles vão falar para vocês em portunhol perfeito, eu asseguro para vocês, né? Eles
né? Vão conseguir interagir bastante bem com vocês em português, e um pouquinho de espanhol. Então, nós vamos funcionar da seguinte maneira esse debate aqui. Para começar, a Ana Paula vai nos falar um pouco sobre esse projeto, né, de soberania digital que está sendo desenvolvido em parceria entre o CEP da FGV e a ISOC Brasil, né, o que a gente já atingiu, o que ainda espera atingir, tá? E depois nós vamos passar a palavra para os outros debatedores. Tá? Então, vamos começar pela Ana, porque ela vai nos dar um bom contexto, né, do que nós estamos falando, sobre o que nós estamos falando aqui nesse debate hoje, e depois eu introduzo a fala dos outros três debatedores. Então, Ana Paula, tudo contigo, vamos lá. Obrigada, Flávio. Boa noite, pessoal. Queria cumprimentar também a Raquel, o Christian, o Raul. É um prazer compartilhar esse espaço com vocês, ainda que virtual. E, né, também dar boas noites. Temos vários dos nossos alunos do curso aqui, alunos e alunas. Eu fico muito feliz de ver que vocês não desistiram da gente, que estão aqui, permanecem, né, nesse nosso último encontro. Como o Flávio comentou, eu vou trazer um pouco, né, um resgate, a conexão entre o curso e o projeto, indicar para vocês alguns resultados preliminares, né, alguns achados que a gente ainda está discutindo. Vai ser ótimo também poder ouvir o Christian, poder ouvir o Raul e a Raquel sobre esses achados. Eu acho que faz parte da nossa intenção também aqui avançar, né, e conectar ainda mais o curso a esse projeto que já nascem como parte de uma grande missão aí dessa parceria entre o CEP e a ISO. Eu vou compartilhar minha tela só para poder me guiar e ficar no tempo aqui. Se o celular apitar, não se assustem, tá? É para eu tentar respeitar o tempo combinado. É, Como eu comentei, né, o Flávio bem contou, essa parceria, né, esse projeto sobre soberania digital, é, perspectivas e impactos, né, a partir da realidade brasileira, ele nasce e ele tem como missão, desde o princípio, ter uma forte e robusta pesquisa acadêmica baseada, né, em uma metodologia consolidada, estruturada, com base em entrevistas, em coleta de dados, de documentos, análise desses documentos, mas não apenas. É muito importante para a gente, desde o começo, esses espaços de troca que a gente tem construído, seja aqui no curso, com 61 alunos e alunas que, né, foram selecionados para estarem com a gente, como o Flávio contou, mas a gente também tem outras iniciativas, como um grupo de estudos, participação em uma série de espaços, né, acadêmicos e de discussões públicas, políticas sobre o tema. E aqui eu destaquei rapidinho para vocês terem uma ideia, quem quiser consegue também acessar. Foram alguns dos espaços que nós, enquanto pesquisadores, pesquisadoras do projeto, mas também colegas desse grupo de estudos, nós temos mobilizados essa agenda de debate, né, sobre soberania digital, que é um tema cada vez mais quente no cenário brasileiro, mas que tem uma relevância, um destaque muito recente. Aqui vocês podem ver, né, no último FIB, que é o Fórum da Internet no Brasil, foram num único evento, 4 meses, 4 sessões dedicadas a esse tema, sendo 3 relacionadas aí ao nosso projeto, de alguma forma, né? Nossos colegas do grupo de estudos ou nós mesmos da equipe. E a gente teve um espaço muito bacana também no IGF para poder repercutir e dialogar com outros atores sobre, né, esse conceito a partir da realidade brasileira, mas não restrita ao Brasil. De que forma, né, que a gente pode ter esse debate regional e global? Por isso é muito bom contar com o Christian e com o Raul aqui nessa conversa. E de que cenário é esse brasileiro que eu falo tanto, né? Vocês do curso já viram bastante, mas quem está aqui como convidado, convidada, né, nosso público que se interessou por esse evento, eu achei interessante resgatar alguns pontos, né? Que a gente está partindo de um cenário de discussões muito abertas em construção sobre esse tema, né, relacionado à soberania de dados, localização de dados, mas também um cenário com cada a possibilidade, de certa forma, a discussão desse conceito também
em projetos legislativos, em documentos públicos, em documentos da comunidade, né, da técnica e das organizações do terceiro setor. Isso mostra como o tema tem sido cada vez mais relevante. Ao mesmo tempo, a gente, né, vê uma conexão ganhando tendência para a regulamentação da conexão entre soberania digital e regulação de plataformas, em relação ao debate de cibersegurança. Então, como se dá, de fato, esse debate no contexto brasileiro? É algo que a pesquisa quer entender, quer desenhar de fato, né? Por isso esse mapeamento. E eu já posso compartilhar com vocês que é algo que talvez vocês já tenham claro, mas aqui é um resultado da pesquisa importante, de que não existe uma definição clara ou partilhada por esses atores, por essas narrativas, né? Essa era uma hipótese da nossa pesquisa, e a gente tem cada vez mais confirmado, né, gerado em indicadores e discussões que nos levam a esse cenário de indefinição sobre essa compreensão. Isso é ruim? Não. Isso abre um outro espaço, uma outra oportunidade para a gente, que é discutir os impactos dessa ausência de definição clara, né, compartilhada sobre soberania. E que impactos são esses? Os mais diversos, e aí a gente quer também, talvez, se eu puder, Flávio, quebrar um pouco o protocolo e já deixar essa dúvida, compartilhar essa reflexão com a Raquel, com o Raul e com o Christian, pois são muitas camadas para a gente poder olhar, né? E é desse lugar, então, que a gente fala no sentido de como a gente pode qualificar o debate, mas não ficar, né, restritos, presos à casinha, ao chapéu acadêmico, ao mesmo tempo explorar as dimensões sociotécnicas desse debate, quando a gente conecta todo o arcabouço regulatório, as demandas, as incertezas, né, as pressões, muitas vezes, as justificativas estratégicas também, muitas vezes, como a gente conecta isso com o dia a dia das empresas, o dia a dia dos legisladores, dos representantes, né, do governo, enfim, da sociedade civil, como que a gente olha para esse debate como um todo. No curso a gente teve um espaço muito bacana para ouvir essas diferentes perspectivas. Um parêntese aqui, depois nós vamos disponibilizar todas as aulas no YouTube para quem quiser ter acesso, então fica o convite já antecipado, a gente vai divulgar, né, quando houver essa liberação das aulas, mas fecha parênteses. Essa é a nossa missão aqui, né? Como que a gente pode identificar essas noções de soberania construídas aí a partir desses diferentes atores e conectar, né? Como eu falei, pensar que uma decisão, uma discussão aqui no Brasil, ela sim impacta bastante a nossa realidade, o nosso dia a dia, tem efeitos direto muitas vezes, mas quando a gente fala de internet, a gente não está falando só do Brasil, a gente tem que pensar na internet global, segura, conectada, enfim. É muito importante a gente manter isso, né, isso em mente durante toda essa discussão. E aí a gente consegue, a partir desse esforço, né, mapear tendências, para além das narrativas, abrir um espaço para análise desses impactos, já que a nossa hipótese ela foi confirmada. Vou, nesse momento aqui, falar um pouquinho do projeto, até para os alunos do curso, para os nossos, né, participantes, convidados aqui, para depois trazer alguns insights, algumas conclusões preliminares, tá bom? Quando eu falei, né, das nossas frentes, a gente teve, no total, aí, mais de 172 documentos já analisados, né, de um volume muito maior de documentos mapeados, de todos os setores. Nós fizemos um grande esforço nesse sentido, de não deixar de fora nenhum setor, porque para a gente é importante entender, né, para poder dizer se há divergência ou convergência de narrativas, de perspectivas, de impactos mesmo, né? Como que as pessoas têm visto esse debate, a gente precisava olhar para todos os setores. Para além disso, nós realizamos 15 entrevistas também com representantes de todos os setores, para poder aprofundar algumas das questões, e o grupo de estudos que eu comentei com vocês, que nós realizamos aí ao longo de todo o ano.
Sobre o curso especificamente, que tem gerado né, muitos dados, muitas informações, muitos insights para a nossa pesquisa, aqui tem só um recorte, mas o Flávio resumiu bem que a gente tem uma turma sensacional em termos de diversidade, de gênero, de idade, de distribuição geográfica, de atuação. Aqui eu só fiz o recorte do setor para representar para vocês como a gente também se sentiu muito feliz, né, com poder realizar essa aula aberta, não só trazendo vocês, que são alunos e alunas, mas outras pessoas desses diferentes setores que têm interesse nesse tema. E aí aqui eu já contei para vocês um pouquinho, né, de onde nós né, coletamos e tratamos esses dados, por que nós estamos fazendo isso, e aqui eu já trago um pouco das considerações preliminares para a gente, com o nosso ponto de partida, né? Como eu comentei na primeira parte aí da minha fala, a discussão no Brasil, né, desse termo especificamente, ela é muito recente, está associada a diversas incertezas, sobretudo, né, a estratégias de diferentes grupos, muitas vezes associadas, né, a debate sobre a autodeterminação dos dados, poder de regulação do Estado, jurisdição, enfim, segurança nacional, uso de software de código aberto, mas dentre outros assuntos, são muitos as frentes de discussão. Mas a gente, como eu falei, não encontra um consenso a partir nem dos documentos, nem dos entrevistados, né? Apenas um entrevistado com o qual nós conversamos indicou que entendia que havia um consenso sobre o debate, principalmente relacionado a essa capacidade do governo e da sociedade para governar o desenvolvimento, né? Associando soberania digital a essa capacidade, associando soberania digital ao uso de tecnologias digitais, né, para coleta de dados. E, de um modo geral, a grande maioria dos entrevistados e das entrevistadas associaram o conceito a projetos de lei que visam regulamentar inteligência artificial, a evitar propagação de desinformação, enfim, é uma agenda de debate que não vem com o rótulo de soberania digital, mas traz muitos aspectos relevantes para a gente pensar. E antes, né, de encerrar, que eu acho que eu já passei aqui um pouquinho do meu tempo, eu queria, né, trazer alguns outros 3 pontos que eu acho que são importantes, né? É a gente pensar como que a literatura, muitas vezes, apresenta, né, como sendo um dos principais desafios da discussão sobre soberania digital, a questão da incompatibilidade entre soberania do Estado e a natureza aberta, né, e sem fronteira da internet. Então, como que a gente pode partir desse lugar para essa discussão? A gente também é importante a gente reconhecer que não é possível uma transposição do conceito de soberania digital tal qual acontece literalmente, né, ou nos termos do norte global para o sul global. É importante a gente ter um olhar específico sobre essas questões para poder olhar para o Brasil, olhar para a América Latina, né, olhar para as diferentes regiões e continentes, mas sempre se conectando, trocando, porque dessa forma a gente consegue entender como os processos, né, estão atrelados a conjunturas mais complexas e que isso também é muito importante, e que esse esforço de mapeamento e de discussão tem que ser um processo contínuo, né? Eu acho que soberania vai ser cada vez mais um tema muito importante, muito acionado nos espaços públicos, né, dos diferentes atores, e para a gente poder entender, se qualificar e poder participar desses debates. Eu vou encerrar minha fala por aqui, fico à disposição também para voltar num segundo momento, e é isso. Obrigada, Flávia. Obrigado, Ana. Obrigado por essa visão do nosso projeto, que muito mais está abrindo perguntas do que tentando dar respostas, né? Abrindo o debate, tentando entender as muitas vertentes desse debate, sem querer fechar respostas, né? Mas ver as respostas que diferentes grupos estão dando segundo diferentes vertentes desse conceito de soberania digital. Muito bem, vamos passar para os nossos outros 3 debatedores convidados agora, e para cada um dos 3 eu vou convidá-los a... vamos começar pelo Christian, depois o Raul e finalmente pela Raquel, e colocar para os 3 uma mesma provocação, uma mesma pergunta, né?
Quer dizer, na tua visão, Christian, e depois a mesma pergunta para o Raul, para a Raquel, né? Na tua visão ou na visão da organização, né, para a qual tu trabalhas, a Internet Society, quais são as principais tendências que se vê hoje em dia relacionadas com o conceito de soberania digital no mundo inteiro, né, ou na nossa região, como queiras, e que oportunidades e riscos elas trazem, né? E aí falamos de aspectos positivos e negativos que podem decorrer, né, do uso desse conceito de soberania digital em diferentes iniciativas, sejam elas tecnológicas, legislativas, regulatórias, de políticas públicas e assim por diante. Então, por favor, Christian. Flávio, eu não vou falar português ou portunhol, vou tentar falar espanhol devagar, disculpas por eso. Y quisiera continuar con lo que mencionó Ana, lo que dijo Ana sobre que no existe una definición acordada de soberanía digital. Y esa fue la conclusión a la que llegamos el año pasado cuando hicimos este trabajo, analizando en diferentes regiones donde había surgido la discusión o aparecieron propuestas que tenían como intención o como argumento la soberanía digital, y en cada una la interpretación de soberanía digital era diferente. Ese documento se publicó en diciembre del año pasado. Es un documento que inicialmente se pensaba como respuesta a las propuestas que tenían impacto sobre Internet con el argumento de la soberanía digital y que venían de actores o gobiernos autoritarios y que querían controlar la infraestructura de Internet y ejercer un control que actualmente estaba descentralizado y que para ellos era una amenaza. Esa fue nuestra premisa. Sin embargo, al analizar propuestas en distintas regiones, vimos que había diferentes interpretaciones y algunas no eran tan malas para la infraestructura. Por ejemplo, propuestas que tenían que ver con potenciar el mercado local, crear incentivos para que haya más autonomía, más resiliencia. Eran propuestas que podían ayudar a Internet y aparecían bajo el mismo argumento de soberanía digital. Entonces, como primer conclusión de esa publicación, que les voy a compartir el link en el chat, primera conclusión es que al no haber un acuerdo sobre la definición, es muy difícil generalizar las conclusiones. Es muy difícil tomar posición, porque según la visión de cada uno, uno puede estar a favor o en contra de las propuestas que haga bajo esa definición. Luego, al analizar casos concretos, sí vimos que en la balanza son más los que tienen propuestas que impactan negativamente que los que tienen como argumento la visión de la soberanía digital como una herramienta para el desarrollo de Internet. Esas propuestas tienen que ver más con temas de seguridad nacional, como fue el caso de Rusia, y vimos propuestas similares en otras regiones también, en África, por ejemplo. Y para analizar el impacto de esas propuestas, aprovechamos la metodología que habíamos preparado poco antes del Internet Way of Networking, del Internet Way, del estilo de Internet y cuáles son las cosas que debemos preservar de Internet y cuáles son los habilitadores que tienen que estar siempre presentes y cómo una propuesta que puede querer resolver un problema puede afectar mucho
a esos habilitadores y en consecuencia al desarrollo o al propio Internet tal como lo conocemos. Mucho más cuando las propuestas vienen de países autoritarios que tienden como objetivo independizarse del resto de Internet. Esa Internet única y globalmente conectada ya no sería posible si con la excusa de la soberanía digital se crea otra raíz para el DNS, por ejemplo. O se desconecta totalmente de Internet, como fue el experimento que hizo Rusia, o se creó una intranet, como sería la idea en China. Entonces, para ir terminando y alineándome con lo que decía Ana, hay que ver caso por caso. Es verdad que es una preocupación porque en muchos casos las consecuencias pueden ser graves para la infraestructura, pero no tenemos que generalizar y tenemos que, además de entender las intenciones, entender el impacto, y para eso es bueno aplicar la herramienta. Obrigado, Christian. Obrigado por tuas colocações iniciais. O Christian colocou aí, né, o link desse estudo da Internet Society, né, que não pretende cobrir todas as regiões e países do mundo, mas que tem uma boa amostra, né, de diferentes regiões da Europa, né, da Ásia, da África, né? E nós, aqui no Brasil, né, com o nosso projeto, esperamos, né, trazer uma contribuição, né, e mostrar um pouco o que acontece no Brasil e, se for possível, um pouco também na América Latina. Eu vou passar a palavra de imediato, então, ao Raul. Raul, por favor, o que tu vês como, né, oportunidades e riscos, né, de políticas públicas, tecnologias, legislações, né, que se baseiam nesse conceito de soberania digital? Bom, boa tarde, todo mundo. Obrigado pelo convite para falar nessa reunião. Quanto tempo tenho, Flávio? 5 a 10 minutos, como queiras, Raul. Até 10 minutos. Tá bom, bem, muito tempo. Bom, como todos sabemos que com a base, baseados no conceito de soberania digital, muitas vezes têm sido promovidos políticas ou regulamentações que levam, como falava o Christian, para isolamento do país. Mas vemos muitas vezes baseado em boas intenções, mas talvez desconhecimento da arquitetura da internet e os princípios básicos da internet. Algumas das coisas que nós vemos como riscos perigosos são por exemplo, a localização de dados, não? Que é uma coisa que nós vemos com muita frequência nos países da região, mas também fora da região, mas agora estamos falando aqui. Por exemplo, tem agora uma discussão na Colômbia, produto dos ataques que eles tiveram, ataques cibernéticos que eles tiveram há pouco tempo. Então, eles ficaram preocupados e o conceito de soberania digital voltou à discussão. Tem algumas pessoas no governo, não todas, tem algumas pessoas que têm uma ideia muito clara do problema, mas outras que pensam que forçar a localização de dados, ou alguns dados, dentro do país, dá mais segurança para o país e também uma forma de garantir a soberania digital. Claramente um conceito errôneo que nós já temos discutido muitas vezes, né? Mas também tem só um exemplo. Vemos muitos exemplos, algumas na área regulatória, tem também o soberania digital levada ao pontos de impostos, por exemplo, e políticas tributárias, que levam num mundo global muito integrado, inovação, às vezes, em políticas tributárias no mundo digital não acompanha os modelos de negócios das empresas globais que trabalham sobre um modelo diferente baseado na arquitetura global da internet, né?
E tem também muitas regulações que, às vezes, os países pensam que baseados também, novamente, nessa ideia de soberania digital, eles têm o poder de regulamentar qualquer coisa do funcionamento da internet e aplicações, quando muitas vezes a implementação das ideias que eles trazem teria consequências muito negativas para a internet, levando a internet que tenha um diferente comportamento num país que no resto do mundo, não? E muitas arquiteturas de muitas empresas não pode também se adaptar a essas ideias, não? Tem ainda muitos governos e parlamentares pensam que ainda tem o poder de regulamentar tudo, quando as características da internet fazem que isso seja, não vou explicar para vocês, mas fazem que seja muitas vezes impossível ou inconveniente, dependendo da situação, e que precisaria de discussões globais, né? Como o Christian já falava, que não tem um consenso no conceito do que é a soberania digital. Às vezes, e agora tem acontecido nos últimos dias, e tem acontecido agora no LAC IGF, que estamos aqui participando agora em Bogotá, na Colômbia, às vezes tem pessoas que falam de soberania digital uma direção diferente, que a soberania digital é política para desenvolver capacidades na região, e capacidades de desenvolvimento de aplicações, tecnologia, ou de aproveitar as tecnologias para reduzir a dependência de outras regiões. Eu acho que, nesse caso, essa interpretação de soberania digital é totalmente diferente, e são duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra, e isso pode ser um incentivo, um impulso para políticas boas, de promover maior capacidades na região. Mas ali não são políticas restritivas, mas políticas de promoção das capacidades dos países da região. Essa é uma situação totalmente diferente. Então, Flávio, você me perguntava riscos e oportunidades. Eu falei de alguns riscos, poderia trazer outros, mas também o Christian já falou de algumas coisas, e com certeza as outras colegas vão também trazer outros pontos. Mas também vejo algumas oportunidades de às vezes, trazer ou acompanhar a discussão e os policymakers, quando eles trazem esse conceito de soberania digital para a área de desenvolvimento de capacidades, educação, desenvolvimento de talentos, e também um impulso para também ter um rol mais de produtor de conteúdos, de aplicações, tecnologia na região, e não só ser consumidores. Não? Obrigado. Obrigado, Raul. Obrigado pelas tuas colocações e pelos teus exemplos bem interessantes, né? E realmente essa dicotomia, né? Essa diferença entre políticas que são restritivas e políticas que são promotoras de desenvolvimento, né? Que são coisas bastante diferentes, mas ambas usando, né, esse conceito de soberania digital. Raquel, por favor, nas tuas colocações agora. Obrigada, Flávio, e é um prazer, né, de novo, compor essa aula de encerramento do curso. Tive o prazer também de dar uma aula no curso e resgatar alguns dos estudos na linha do conceito de soberania, então isso foi muito valioso. E aí eu tomo as palavras, eu vou começar do Omar, né, um amigo aí, um especialista da área, o Omar Kaminsky, mencionou no chat a surpresa de que tomou 20 anos, né? Levou 20 anos para que um estudo com esse alcance, com essa amplitude, fosse realizado. E nesse sentido, eu queria dividir minha fala nessas duas partes, né? Uma sobre o projeto em si, e reforçar o fato de que ele estabelece e essa metodologia, e que poderia ser ampliada, né, ajustada, mas ampliada, no sentido de capturar essas evidências. Não foi uma surpresa que a hipótese da falta de definição do conceito de soberania
fosse constatada nas conclusões parciais, e certamente será parte dos resultados finais, né? Mas o processo de obter e mapear, né, essa indefinição, ele é muito relevante, justamente, e aí eu começo com a segunda parte, né, com o que o Christian e o Raul já mencionaram, que foram falas complementares, mas falas que nos trazem justamente para o momento em que, quando nós estamos num debate, trazer com evidências e colocar, né, que soberania nós estamos falando, afinal, do que estamos falando aqui nesse debate, ou enfim, nessa situação, no contexto em que ela é aplicada. E aí eu queria, né, começar com um pouco resgatando a questão da definição. De fato, há uma definição comum, que é a ideia de poder, a ideia desse último poder de mando. Ela não muda. O que me parece que muda é justamente a aplicação e as características que são aplicadas, né, no caso de se falar de soberania digital. Quando eu mencionei na aula, né, que foi um estudo que eu fiz ao longo... Começou com uma iniciação científica, então há mais de 20 anos, com uma iniciação científica, depois um mestrado, depois um doutorado. Na época, se questionava muito o fim da soberania, porque os estados europeus estavam se formando um bloco, na época era apenas um bloco europeu, e previam essa unificação e trânsito de pessoas e de produtos, o que hoje nós conhecemos como a União Europeia. E foi muito interessante, né, passar por esse processo lá, né, no comecinho de 2000, quando a própria ideia de União Europeia surgia, e o medo de que o Estado deixasse de existir, o Estado, nação e soberano como nós conhecemos. Bom, como nós não temos muito tempo, eu já vou avançar. Todos vivenciamos, e muito recentemente, o Brexit, né? A saída do Reino Unido da própria União Europeia. Então, mesmo essa afiliação, ou seja, né, esse conjunto de países que criaram órgãos supranacionais, podem resgatar para si essa ideia da soberania política, né, da soberania do Estado. E tudo isso para dizer que todo autor paga tributo à sua época, ou seja, lá atrás havia muito estudo, né, e produção acadêmica que nos levava a entender o fim da soberania. E hoje eu vejo muito nessa discussão da soberania digital, e até por essa incerteza no próprio conceito da soberania digital, o pagamento desse tributo à nossa época, né? A dificuldade da gente alinhar esses dois princípios. Então, essa foi... obrigada, Mark. Então, esse foi um dos pontos que eu acho que é importante, parece bem filosófico, mas é parte justamente da gente entender a origem e o processo dessa própria apropriação do conceito de soberania, seja ele, né, nessa definição do último poder de mando, e quais são as características que evoluem ao longo do tempo, né, sem deixar que se perca o cerne do que é a soberania no sentido aqui político. E também, né, que o conceito de soberania, e aí eu deixo meu último ponto, eu sei que a gente vai ter mais tempo de discutir, que o conceito de soberania, tem um interlocutor aqui que quer falar junto, é a minha ararinha de 1 ano, mas que o conceito de soberania, ele não significa fragmentação. Então, quando eu falava lá do tributo, né, que se paga à época, assim como os pesquisadores na época da União Europeia discutiam a questão dessa formação dos países como algo que quebraria, né, o Estado soberano, da mesma forma, quando a gente pensa no conceito de soberania política, ela não significa necessariamente uma fragmentação da internet.
mas desde que ambos os espaços se respeitem, né? E acho que é isso que é parte desse produto e do impacto que vai ter o projeto nos diálogos de policy, principalmente. Então, eu deixo com isso, Flávio, para não ocupar tanto tempo e a gente continuar com esse diálogo e as perguntas. Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado por essa contextualização mais de fundo, né, sobre o conceito de soberania digital, né, e a sua relação com o digital. E vamos dar uma oportunidade para vocês quatro, Ana, Christian, Raul, Raquel, se vocês quiserem fazer uma rápida segunda rodada de algumas coisas, tendo em vista o que foi colocado pelos demais, né? Então, dá uma oportunidade aí para que cada um de vocês possa rapidamente fazer alguma consideração adicional, trazer algum outro ponto que ainda não tenha sido coberto pelos demais. Ana, se quiseres começar. Eu vou, na sequência, eu até chamo o Raul, que ele já tinha levantado do dia dele, mas é inspirada na sua fala, Raul, quando você sistematizou, né, você foi muito claro, muito didático em trazer essas perspectivas, né, da soberania enquanto a partir de uma abordagem restritiva o que possibilita a promoção de desenvolvimento, de oportunidades, enfim, de bem-estar. E isso me trouxe uma reflexão, na verdade. Então, né, como o Flávio falou, muitas vezes no lugar de respostas se multiplicam as perguntas, né? Me veio à mente como também isso já apareceu nas nossas discussões de projeto e em alguns outros espaços. Quando a gente pensa em regulação e encontro entre tecnologia e sociedade e direito, muitas vezes vem junto também uma disputa como se fosse de direitos. Se eu tiver um exemplo, para eu ter segurança, eu tenho que abrir mão da privacidade, né? Muitas vezes aparece essa narrativa, ela ocupa o debate. E eu fiquei pensando, isso me remeteu à nossa discussão sobre soberania, em que muitas vezes, né, pode-se vir em prol de uma defesa, de uma estratégia, de um programa maior, enfim, né, ainda que seja pelo viés da promoção de iniciativas para o bem público, elas podem eventualmente, né, conflitar e criar essa oposição que a gente, né, eu acho que a gente pode e deve escapar dela. Ela não vem ali como algo inerente a esse debate, mas que muitas vezes pode ser utilizado da forma negativa, como o Raul colocou, né, como forma de favorecer uma narrativa, como que eu posso fazer? Não só a narrativa, mas um impacto mesmo, um instrumento ali que seja regulatório de política pública, que vise essa segmentação, que vise privilegiar a sobreposição de um direito em relação ao outro. Enfim, essa foi uma reflexão que eu fiquei, né, ao ouvir vocês, ela me veio, como pensar o próprio debate de soberania sem criar um espaço de conflito de direitos. E aí, se vocês quiserem também refletir um pouquinho e me ajudar nesse pensamento, poder ficar feliz. Se eu, como moderador, posso, né, e talvez ajudando o Raul, o Christian e a Raquel nas considerações adicionais, né, falando justamente sobre esse conflito que a Ana falou, a gente lembrar, né, que o Christian lá no início falou, né, de que o estudo da Internet Society começou pensando, né, nas consequências negativas de medidas tomadas por regimes autoritários, mas o que a gente vê hoje em dia são regimes democráticos, né, países como o Reino Unido, a Comunidade Europeia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, iniciativas que têm uma excelente intenção, né, de proteger a sociedade, por exemplo, né, combate à desinformação, ou promoção de liberdade de expressão, né, ou enfim, né, promoção de outros valores, né, que são importantes em cada sociedade, e sociedades diferentes chegarem a respostas diferentes sobre essa promoção desses diferentes direitos, né, que podem, né, estar sendo prejudicados, né, em função de um mau uso da internet, e aí, né, as medidas mitigadoras desses problemas, elas podem ser diferentes em diferentes regiões do mundo, simplesmente porque as culturas são diferentes. Em algum lugar vai se dar mais valor para um direito em detrimento de outro, né?
A noção de liberdade de expressão nos Estados Unidos é muito diferente da noção de liberdade de expressão, que é mais mitigada em outros lugares, né? E não nos Estados Unidos. E aí a gente pode ter alguma fragmentação, né, da experiência das pessoas na internet, porque diferentes países, né, mesmo países democráticos, têm diferentes respostas e diferentes legislações ou regulações, né, para tratar desses fenômenos complexos, né, que a gente tem sobre a internet. Então, é um problema de conflito de jurisdições aí, né, de jurisdições diferentes, dando remédios diferentes e causando algum prejuízo para uma internet que seja realmente globalmente conectada e única, né, e íntegra. Christian, por favor. Gracias. Quería continuar con esa reflexión, comentarles 4 puntos de aprendizaje que tuvimos que no se ven reflejados en el reporte, pero que fueron cosas que descubrimos en ese proceso, y quería empezar por el 4. Además de esa interacción, Flavio, vemos con preocupación la influencia que tienen algunos países en sus regiones. Por ejemplo, en nuestra región vimos con mucha preocupación cuando, si recuerdan, en la época de Snowden, cuando Dilma fue espiada y surgieron propuestas de localización de datos. El resto de la región estaba muy atenta a qué es lo que hacía Brasil. Entonces, malas ideas a veces son muy contagiosas. La influencia que tiene Brasil en el resto de la región es muy grande. Entonces, además de esas interacciones, nos preocupa mucho el contagio que pueden tener alguna de esas propuestas. Otro aprendizaje fue que es un tema de mucha preocupación y discutido en muchos países, pero no encontramos muchos casos concretos que tengan la política implementada o la ley aprobada, sacando Rusia y pocos conocidos, pero que de todos los países en los que se discute, son muy pocos los que adoptaron leyes que incluyan soberanía digital como argumento o causa principal. Bueno, la segunda conclusión es obvia, es lo que decía Ana sobre la dificultad de generalizar por no tener un consenso en el término. Y el tercero tiene que ver con lo que decía Raúl de muchas propuestas que están surgiendo que tienen más que ver con soberanía económica o promoción, usando el mismo concepto de independencia y de soberanía, que son cosas totalmente distintas y que sería bueno encontrar un término diferente para no confundir a los hacedores de políticas, a los policy makers, y mezclar todo. Así que son conclusiones y aprendizajes en el proceso que, como tú decías, Flavio, comenzó con un objetivo, pero luego de ese recorrido quedó en ese reporte resumen, pero quedaron aprendizajes que con esta colaboración con ISOC Brasil esperamos poder actualizarlo y mantener vivo ese reporte para que sea útil. Obrigado, Christian. Raul, por favor. Okay. Oh, teve um problema aqui estou numa aula aqui na universidade, alta tecnologia, as luzes se apagaram aqui. Não, tudo muito interessante. E não, queria falar sobre os origens o conceito de soberania, alinhado com o que você falou, o Flávio também, com uma coisa da Raquel, a Ana. O conceito de soberania nasceu no século XVI, eu acho, não? E foi a ideia foi a transformação do poder de fato em poder de direito, não? E para
dar, eu acho que as boas intenções, as intenções declaradas, né, dar, como você falava, o Flávio, uma garantia para as pessoas que elas iam estar baixo só uma lei, o poder, né? E não que outros podiam também reclamar o cumprimento de obrigações diferentes. Então, é o fortalecimento do Estado. Eu acho que com o crescimento da democracia nos séculos posteriores, isso virou como uma garantia de proteção para o cidadão, né? A soberania. Então, aqui é o Estado que está protegendo, somos nós, você parte disso, somos nós que protegemos o cidadão, você. Mas os direitos no mundo digital, os direitos de vocês, os direitos das pessoas podem estar, são diferentes, são direitos que são expressados de um jeito global, não? Então, o Estado não tem a possibilidade de proteger sozinho meus direitos no mundo digital. Então, ali tem uma parte a confusão, e por isso nessas duas interpretações que eu providenciava ao início sobre a soberania digital, na interpretação mais restritiva, eu faço questão do conceito de soberania digital. Eu acho que é um conceito um conceito errado, né? Porque as medidas que o governo, o Estado pode decidir para me proteger podem ser negativas para meus direitos, podem afetar meus direitos, porque meus direitos são expressados de um jeito diferente. Então, ali tem um conflito, que não é um conflito entre jurisdições, mas um conflito entre meus direitos, ou como eu expresso, e eu espero que meus direitos sejam protegidos, e a intenção do Estado de proteger meus direitos com um escopo menor ou limitado do escopo em que eu preciso expressar meus direitos. Por isso que o assunto não funciona, não vai dar certo nunca, não? Tem uma dissociação e tem a premissa inicial é uma premissa errônea. Obrigado, Raul. É bem interessante isso, de fato, né? Numa internet que é globalizada, né? A maneira como os direitos individuais se expressam, ela escapa das fronteiras nacionais e, portanto, do controle completo, né, de um Estado, né? Por mais que o Estado esteja agindo, acreditando que está fazendo aquilo com a intenção de proteger a pessoa, proteger os direitos da pessoa, na verdade, a pessoa está exercendo direitos que estão em outros lugares também, né? Queres complementar, Raul, por favor? Temos que entender também que é muito difícil para os policymakers, para os políticos governantes, entender que seu poder agora é mais limitado, não? Aceitar isso, aceitar essa nova realidade onde eles não têm o poder de fazer tudo o que eles querem, não? Se você pensa no século XVI, quando o conceito de soberania foi criado, nasceu, o mundo mudou muito, não? Então, agora eles têm que aceitar que não tem mais aquele poder que ele pensava que tinha, não? Temos que entender também que é um processo e precisa de interação e educação mútua para acercar os mundos diferentes, né? Eu não sou um especialista nem da área de relações internacionais, nem da área do direito, mas eu imagino que isso é uma matéria de estudo fantástico, né? Nesse novo mundo globalizado, né? Em que muitas coisas não é só a internet, né? Mas é comércio, muitas coisas que acontecem, né? Passando pelas fronteiras e escapa aquele controle tradicional que os Estados-nações faziam, né? Até algumas poucas décadas atrás. Mas, enfim, né? Não vou me meter num tema no qual eu não sou especialista, mas eu imagino que aí há muito pano para manga. Raquel, por favor. Bom, eu posso dizer que eu estou adorando essas provocações, Raul, principalmente, né, justamente porque é parte desse estudo olhar desde essa concepção mais clássica do conceito de soberania, que está correto, né, nasceu junto com o Estado-nação, junto com o conceito de Estado-nação lá no Tratado de Westfália,
E com essa ideia do poder de mando por uma proteção, né, do que era o rei ali na época, e tinha muito essa confusão do próprio papel do rei e do Estado. E com a própria Revolução Francesa, enfim, com outros marcos, né, posteriormente às grandes guerras, justamente o estudo foi olhar para o conceito de soberania e para as características, né, que vinham acopladas a ele, e como houve essa transformação de uma soberania absoluta para uma soberania popular e para uma soberania relativa ou compartilhada, né, que se chega mais contemporaneamente. Mas, de qualquer forma, eu acho que o ponto principal, e ainda mais nos Estados democráticos, né, é entender que tem uma diferença entre quem é o titular da soberania e quem tem o exercício da soberania. O povo é o titular da soberania, isso na concepção mais recente, né, de Estado. O representante, e aí aqui o governo, né, o Estado em si, ele é o mero executor, ele recebe do povo esse, né, esse direito, e não ao contrário. E eu acho que é um conceito que fica perdido, né, muitas vezes, até pela própria evolução de fato, enquanto exercício do seu poder de cidadania, né, para não usar outra palavra, que fica perdido em processos, em outros processos da própria sociedade. Então, eu acho que é importante a gente também separar esses dois conceitos. A titularidade continua sendo do povo, e ele pode avocar para si e realocar, né? É o que fez o próprio Reino Unido ao sair da União Europeia, né? Teve uma decisão ali da maioria, influenciada ou não, enfim, dentro de contextos outros ou não, aí são elementos, né, da formação do processo. Mas houve um exercício, né? Houve uma titularidade e houve um exercício ali aplicado. Então, eu acho que isso é importante a gente ponderar dentro dos exemplos. E eu anotei a importância, né, desses processos quando a gente discute dentro da governança da internet. Não é um fanatismo pelo processo multissetorial, por processos abertos e transparentes. É de fato porque trazem esse exercício direto, né, do indivíduo, do titular, da própria soberania, né? E aí a gente está entrando no conceito de legitimidade também desses mecanismos, enquanto parte dessa vocação do poder, desse último poder de mando. Então, parte do raciocínio, né, enquanto justificar esses mecanismos e entender que o Estado-nação ele não é o titular absoluto, é muito importante. E eu acho que a gente está alinhado nisso, apenas ajustando, talvez, alguns desses conceitos ou dessas experiências, né? Mas eu vou deixar por aqui, porque eu estou vendo que está cheio de perguntas e a gente tem que continuar, Flávio. Obrigado, Raquel. Vamos fazer assim, o Omar já tinha colocado uma pergunta aqui no chat, depois o Mark está na fila. Então, o Omar pergunta para o Raul se ainda faz sentido falar em nomes de domínio como extensão da soberania, né? Os nomes de domínio de topo, né? Ou se a comercialização de nomes de domínio como o .tv, né, de Tuvalu, ou .co da Colômbia, colocou essa possibilidade em xeque. Bom, boa pergunta. Eu não sou especialista aqui disso. Eu acho que tem gente nessa chamada que pode comentar isso muito melhor que eu. Mas minha opinião personal é que nunca fez sentido isso. Falar mas depende também de como das situações de cada país. Não tem países que têm trabalhado com os seus domínios de um jeito mais orientado para a cultura nacional, para a população do país,
e tem outros que sempre foram abertos para qualquer tipo de registros, não? Então, não sei, não é provavelmente não é a resposta que você estava esperando, Mar, mas eu acho que o Mark ou outros, Raquel, podem responder melhor que eu. Eu sempre pensei que não fazia sentido falar de soberania em relação aos CCTLDs, mas desde antes da transição do ponto .co. O Flávio, eu peço desculpa, mas vou ter que sair, porque estamos aqui no LAC GF, que está começando o fechamento, e eu tenho que estar ali para os aplausos. Muito obrigado, Raul. A gente sabe que tu estás aí na sessão de encerramento do LAC-GF e eu agradeço enormemente teu esforço, né, de aceitar o nosso convite e participar do nosso debate aqui durante algum tempo. Só eu que agradeço. Tudo de bom aí. Boa noite a todo mundo. Um abraço para os nossos amigos todos que estão aí em Sim. Bogotá. Obrigado, Raul. Se eu posso fazer um rápido comentário sobre essa colocação do Omar, né? Realmente, isso de novo, não há uma resposta, né? Porque, por um lado, a gente vê disputas muito fortes em termos de soberania digital, né? De países, né, querendo ser, né, os detentores de um certo nome de domínio que tem a ver com aquele território, né? Né? O caso do ponto Amazon é um ponto que talvez seja interessante, né? Foge um pouquinho, exatamente, não é um CCTLD, é um GTLD, mas ainda assim, né? É uma disputa de soberania, no caso, soberania de uma região amazônica, né? Que tem essa afirmação de que, né, aquilo é o nome da região e que, portanto, não poderia aquele nome de domínio ser concedido para uma empresa, e aí nós temos esse choque, né? De um lado, com o argumento da soberania, países dizendo que esse domínio não poderia ser usado para outros fins, né? que não seja aquele relativo a essa região geográfica. Mas realmente são visões bastante opostas né? de utilização, né, de nomes de domínio, né? Alguns entendendo que soberania é algo relevante também nesse contexto e outros dizendo que não, né? Isso é muito mais uma questão comercial. Mas, enfim. Mark, por favor. Mark, estás com a mão levantada, Mark? Podes abrir o microfone e falar, por favor? Aí, agora. Ok. Agora? Agora foi. Desculpe. Muito obrigado. Não, queria agradecer ao grupo por montar esse painel de luxo, assim, excelentes discussões para quem está envolvido nesse tema. E a minha pergunta vai para todo mundo. Nós estamos caminhando para essa conclusão de que não existe uma definição ainda estabelecida. Ok, acredito que nós estamos bem já nos acostumando com essa ideia. Mas então eu faço a pergunta: tem uma definição que nós gostaríamos que tivesse? Né? Existe alguma definição que nós favoreceríamos, que seria melhor, pensando na nossa região, pensando no nosso país? Então eu deixo essa ideia aí de tanto do que poderia estar incluso, tanto quanto o que seria bom estar omitido dessa definição. Obrigado. Quem gostaria de tentar responder à provocação do Mark? ¿Estamos en busca de una definición de consenso? Puedo comenzar. Creo que no es necesario, porque lo que hay que analizar es la propuesta en cada caso y no tanto la justificación. Y cuando analizamos las propuestas, lo que vimos es que las que usan una definición de soberanía digital que tiene que ver con el control, con la autoridad, con la seguridad, muchas veces terminan en propuestas que sí impactan en la infraestructura de Internet. Pero no tiene que ver con la definición, tiene que ver con qué se quiere conseguir. Muito bem, Christian. Já estou de Raquel? acordo.
Sí. Bueno, vou falar em Vai lá, português, Raquel. eu já saí falando espanhol. Não mudou o chip. Mas eu concordo com o Christian. Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente definir do que se está falando naquele momento, né? E nem sempre é exatamente sobre uma soberania digital, mas sim outras formas. E sem esse juízo de valor, né? Se é bom ou ruim, porque, na verdade, você está falando eventualmente, de processos, né? Dentro da linha das redes comunitárias e do acesso de conectividade significativa, de empoderamento, né, das comunidades, se fala, por exemplo, da soberania enquanto autodeterminação dos povos, e outros processos como de segurança nacional, o Christian mencionou, do pós-Snowden, né, veio muito alinhado com a questão de data localization, né, de trazer essa infraestrutura e tentar fortificar ela nacionalmente, né, o que seria também uma ruptura. Então, a famosa splinternet, para usar os termos chavões. Então, acho que tratar isso, a gente consegue colocar talvez o que ela não deveria ser, mas colocar isso como algo universal, eu acho que vai ser muito, muito difícil. Inclusive nos documentos nacionais, né? Parte desse estudo vai trazer justamente esse debate. A gente tem uma proposta de regulação de soberania digital, que, na verdade, trata de cibersegurança, né? A gente tem as propostas dentro da apropriação tecnológica e desse empoderamento de comunidades, que também chama soberania digital, né? Políticas de soberania digital. E a gente está falando de bichos completamente distintos, né? De frutas, de bananas e abacaxis. Então, é muito importante a gente definir mais o escopo do que o nome, do que a etiqueta. E aí, só na provocação, acho que do Omar, eu vi que a Bruna também já colocou, tem bastante estudo nesse sentido, mas eu também vou nessa linha da gente não confundir, né, todo esse mecanismo de gestão técnica, vamos dizer, da internet, como é a ICANN, né, da onde se enquadra a ICANN, que vem de um regime privado, né, e não com esse escopo, né, de um tratado público ou de uma proteção pública. Então, eu acho que esse, para mim, é o argumento principal, né? Embora, claro, o caso Amazon foi um divisor de águas nesse sentido, até para testar o modelo, né? E parte desse conceito da natureza da internet e de outros, como a questão do meio ambiente. Isso é público ou isso é privado? Onde fica aquilo que, embora esteja num regime privado, tem um interesse, né, coletivo, tem esse escopo de bem comum. E eu acho que a gente ainda não tem soluções claras nessa seara. Mas eu tenderia muito mais, nesse caso, a um regime privado do que a um regime público, né? Uma aplicação de regime público. Não sei se responde, mas foi por onde me caminhou, né? Me levou essa provocação. Ana, queres falar também, Ana, por favor? Não, só um ponto adicional, concordo muito com o que o Christian e a Raquel trouxeram, e trazer o ponto de atenção é que, se a gente força uma definição, uma compreensão, nós temos dois riscos ou dois pontos, né, de interrogação para pensar. O primeiro tem a ver com desconsiderar os contextos, as perspectivas, né, sejam elas restritivas ou promotoras, bem na chave da nossa discussão. A gente passa por cima dessa diversidade que é importante também, e a gente tem que considerar qual perspectiva vai ser adotada, né, se fosse o caso. Vai ter aí
uma sobreposição, um processo de forçação, se eu puder dizer assim, cultural, político, tecnológico, que, né, pode ser, deve ser muito danoso se a gente não tomar cuidado. Eu acho que nessa perspectiva, reconhecer a diversidade e explorar os riscos e as oportunidades dessa diversidade, eu acho que agrega mais do que a gente criar um frame para colocar todo mundo dentro dele. Eu não estou vendo nenhuma outra mão levantada no momento. Deixa eu fazer uma provocação para os nossos panelistas, então. Uma outra acepção que eu já rapidamente mencionei numa intervenção que eu fiz antes é da soberania como promoção de defesa dos direitos dos cidadãos de um certo país, né? Quer dizer, um país que propõe legislações ou regulações, tendo como argumento a defesa de direitos de seus cidadãos, o que é algo totalmente legítimo, e para isso que as leis são feitas em geral, né? Mas quando a gente entra no mundo digital, e aí, de novo, né, o fato da internet ser global, as coisas ficam um pouco mais confusas. Então, a gente teve a recente aprovação no Reino Unido, né, do chamado UK Online Safety Act, né, que era o Bill, agora virou Act, foi aprovado, foi promulgada, a lei entrou em vigor, né, que para proteger a sociedade de abusos, né, sexuais contra crianças e adolescentes, exige das empresas de tecnologia uma série de medidas tecnológicas, né, para garantir que conteúdos, né, de material de abuso sexual de crianças e adolescentes seja imediatamente identificado, rastreado, removido, né? O que cria um certo desafio para as empresas de tecnologia de implementarem tais mecanismos, provavelmente, né, por exemplo, enfraquecendo privacidade, enfraquecendo criptografia, né, enfraquecendo outros direitos. Então, de novo, é uma sociedade britânica, através de seus legítimos representantes, o governo, os legisladores, a partir de um amplo debate que houve lá no país, né, nesse confronto entre diferentes tipos de direitos, né, o direito à privacidade das pessoas, da total privacidade de suas comunicações pessoais, e o combate ao abuso, né, à disseminação de material de abuso sexual de crianças e adolescentes. E a resposta que foi dada no Reino Unido foi uma, a resposta que pode ser dada para esse tipo de debate em outra sociedade poderá ser outra, né? Dos legítimos mecanismos de debate social e legislativo nos diferentes países. O que pode gerar, de novo, né, um desafio para as empresas de tecnologia, né, que vão ter exigências diferentes em diferentes jurisdições, né, o que pode eventualmente levar a uma fragmentação, né, porque, de repente, certos tipos de serviços não poderão estar disponíveis num lugar, estarão disponíveis em outro, e assim por diante. Então, não sei se vocês, né, gostariam de fazer alguma consideração em relação a essa questão, né, a esse tipo de problema. Bruna, tu estás com a mão levantada, logo depois, né, já passo a palavra para ti, primeiro ver se alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão que eu levantei. No sé si Bruna quiere hacer otra pregunta o es para responder a Queres eso. comentar sobre isso também, Bruna? Acho que a gente tem que desmutar a Bruna, peraí. Era um Oi? comentário. É um comentário, eu posso esperar, sem problemas. Então tá. Christian, por favor. No sé si Raquel o Ana quieren reaccionar, pero Oh, quer começar, Christian? Vai lá. Melhor. mi primer reacción rápida es recordar lo que decía Raúl de la dificultad que tienen los policymakers para resolver problemas nuevos, y creo que ahí todos tenemos un rol. Todos tenemos que mostrar que muchas de esas soluciones mágicas o automáticas o basadas en experiencias viejas no sirven para los problemas nuevos. Y como decía Raúl, no es un problema de un Estado, sino a veces son problemas globales. Y tenemos que encontrar soluciones globales. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un problema serio que nos preocupa a todos, que es el abuso infantil,
tiene una propuesta de solución que no va a funcionar bien, no va a resolver el problema y que podría tener impactos en el servicio de Internet que nos preocupan mucho. No hay que negar los problemas, sino que debemos encontrar soluciones nuevas para esos problemas y entre todos formar y explicar a quienes hacen políticas de por qué esas no son soluciones a los problemas. Raquel, por favor. Perfeito, e nesse caso não tem como ser diferente, né? Concordar com o Christian, que o enfoque não é, no mérito em si da intenção que é colocada, né? Seja proteger a criança, outros exemplos também nessas diferentes esferas de jurisdição, os próprios jogos de azar, né? Os jogos online que são permitidos em alguns países, não são permitidos em outros. Aqui no Brasil tem toda uma discussão, né, de agora nesse sentido, mas não está no mérito, mas sim na aplicação, né, que não é uma solução mágica dentro da esfera técnica, né, que isso não vai chegar sequer aos efeitos esperados. A própria ISO, que há algum tempo publicou um paper em que ela explicava, né, os principais métodos de bloqueio que se passavam na internet e como todos eram, no final, ineficientes, ou seja, todos tinham falhas e não chegariam aos objetivos propostos, né, ao que se queria ali de coibir. Então, a solução técnica ela não é mágica. E, além disso, tem impactos, né, inclusive extraterritoriais. Então, no caso daquelas aplicações de bloqueio do WhatsApp, não só atingiu aqui o Brasil, como atingiu nossos vizinhos, né? Um grande problema de efeitos extraterritoriais que cortou, enfim, o acesso de outras pessoas. Então, tudo isso nos leva também a pensar que a gente esquece que esses são crimes, e crimes, eles são perpetrados, né, por indivíduos, por agentes, e a gente está colocando na tecnologia algo que deveria ser coibido, né, dentro da esfera do responsável. E isso também é preocupante, né, que você coloque em outros elementos a solução daquilo que não é sequer a origem do problema. Então, acho que a gente tem que ponderar nesse sentido. E eu não sei se a Bruna agora... A Ana também, desculpa, Ana. Podemos passar para... Quero ouvir a Bruna. Vamos lá, Bruna, por favor. Pronto, funcionou. Obrigada, gente. Obrigada, Ana, também por me ceder, por me deferir a palavra aqui. Não, acho que era mais 2 comentários, assim. Acho que a gente estava tendo uma conversa muito parecida agora no painel do LACGF também sobre bloqueio de internet e fragmentação, que é exatamente mesmo alguns dos pontos parecidos que vocês colocaram e coisas assim. Só que lá, acho que tem uma visão, enfim, né, pelo menos de lição do painel, assim, acho que tem uma visão de que esse argumento de soberania, ele pode também, como o Raquel estava falando, né, ser usado contra o usuário final ou de maneira desproporcional ao risco promovido para o usuário final, né, que é também o que a Policy Network de fragmentação da internet do GF qualifica como fragmentação negativa da experiência do usuário, que é onde não existe uma análise de impacto ou uma espécie de proporcionalidade, né, entre a medida que se quer combater ou que se quer proteger e de fato o que acontece, assim. Então, falta talvez um pouco assim de modulação, né, nessa discussão geral dos efeitos e coisas assim. E aí um segundo ponto que eu também queria colocar com relação a isso é que muitas dessas vezes, sejam medidas que resultem na fragmentação da internet ou a adoção de políticas que venham, né, com essa capa de soberania digital, elas também vêm
como parte de uma espécie de diagnóstico de que as empresas também não estão contribuindo para o ambiente digital, né? E a gente também precisa talvez expandir essa conversa ainda um pouco mais para o lado da indústria, porque a gente ainda tem um número muito significante de empresas que se furtam a cumprir a lei ou cumprem de maneira, né, discrepante entre países e que não aplicam as mesmas medidas de maneira equitativa, assim, e que neste contexto alguns países se sentem um pouco mais legitimados, né, a assumir medidas como bloqueios, né, pedidos demasiados, né, de retirada de conteúdo e coisas assim. Então, acho que esse é um lado, outro lado também da discussão, onde vale considerar que não é só um papel, né, dos estados e que muitas das vezes, assim, os estados fazem agora talvez uma matemática diferente, que reconhece que a ameaça, ela não é só um outro estado naquela discussão clássica de soberania, mas são também as empresas, esses modelos de negócios abusivos e violações que são promovidas pelos modelos, assim. Aí eu acho que, só para encerrar a lógica, acho que ano que vem a gente vai ver um grande ano, talvez, para isso, que eu espero que também que não dê muitos problemas, mas com eleições em mais de 65 países do mundo e mais de 2 bilhões de pessoas indo às urnas, né, em momentos diferentes ao longo do ano, pode ser que a gente veja essas medidas, né, ou argumentos de soberania ou força, né, com relação à soberania nacional de diferentes jurisdições sendo colocada em lugar, né, em muitos lugares, né, diante da falta de resposta ou de alguma resposta desproporcional das plataformas ou da indústria, assim, de maneira geral. Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigado, Bruna, por trazer esse outro aspecto. Tu tens toda a razão, né? Muitas vezes, justamente a reação dos estados, dos legisladores, da sociedade, é uma reação a uma percebida inércia das empresas, né, de tomarem as medidas que seriam necessárias para se ter um ambiente digital mais saudável, né, mais seguro, né, e aí tanto secure como safe, né, os dois sentidos da palavra segurança, né, e diante dessa inércia das empresas, né, surgem medidas e às vezes por desconhecimento, né, acabam sendo desproporcionais, né, desde bloqueios até outras formas de legislações que são realmente desproporcionais. Pedro, por favor, vai ser a última pessoa a fazer suas colocações. O Pedro aí fazer uma colocação para os nossos painelistas, porque nós já estamos chegando às 8h30, né? Então, Pedro, por favor, e depois nós vamos mudar aí. Já vamos fazer o seguinte, né? O Pedro vai fazer uma colocação e depois os painelistas podem, né, já reagir a colocação do Pedro e já fazer as suas considerações finais para a gente poder fechar o debate. Pedro, por favor. O meu era algo bem curtinho, 20 segundinhos só, complementação à Bruna, que quando a gente fala de questões de soberania e fragmentação da internet e o setor privado, a gente se centra muito no questão dos jardins murados, né, walled gardens, de como as companhias estão fazendo uma parte da internet delas próprias, e isso possivelmente é muito mais secundário em relação ao risco de fragmentação do que o problema que a Bruna colocou, né? Essa pressão que existe, inclusive interna, desses poderes, do Estado, desses poderes públicos, de reagir a o que é visto como esse colonialismo, como uma influência desmedida, uma influência ilegítima de grandes companhias dentro do dia a dia, não só dos poderes de soberania clássico, né, do Estado, mas do dia a dia das pessoas, uma questão de vulnerabilidade justamente pela questão que já colocaram aqui na discussão antes, né, o Raul, de que o Estado não tem mais os poderes que ele tinha antes e você fica com essa sensação de vulnerabilidade generalizada das pessoas em relação a esses, entre aspas, novos poderes, né? Então, talvez, para mim, pessoalmente, essa é talvez a grande questão que a gente tem da fragmentação, da soberania, hoje em dia, num sentido de ser o maior perigo que a gente tem no horizonte próximo. Obrigado, Pedro. Então, vamos fazer uma última rodada, né? Vamos ver o Christian, depois a Ana, depois a Raquel, pode ser nessa ordem, eventualmente reagindo aí à colocação do Pedro e fazendo suas considerações finais também. Solo aprovecho para hacer una reacción rápida al comentario de Pedro. Esa preocupación de colonialismo digital lo vimos en las propuestas de África.
y tiene sentido por la historia de África con el colonialismo. Y nuevamente eso muestra el problema con mezclar todas las discusiones dentro del mismo paraguas de soberanía digital, cuando en algunos casos como esos tienen más que ver con independencia económica o factores que no tienen nada que ver con lo que entendemos normalmente como soberanía. Entonces, una vez más, enfoquémonos en las propuestas sin preocuparnos por las definiciones. Obrigado, Christian. Ana, por favor. Eu vou aproveitar meu tempo, né, aqui final para agradecer, pensando aí, né, naquele escopo do diálogo entre o curso e a pesquisa, esse evento, essa conversa e as perguntas sempre nos trazem muitas reflexões, enfim, insights para a pesquisa. Então, Christian, Raquel, Flávia, além de todo mundo que está aqui, queria agradecer pelo tempo e por compartilharem, a gentileza de compartilharem, né, a discussão. E queria também fazer só um comentário, né, Flávio, ao Christian, sobre a importância dessa publicação que vocês publicaram, Christian, em 2022, que ela marcou o início do nosso projeto. As nossas conversas sobre esse tema foram até anteriores à formalização desse projeto e elas, com certeza, foram, né, a publicação, as discussões de vocês, uma grande referência para a gente na nossa parceria, na estruturação de vários eixos, enfim, na nossa trajetória. Então, para além do conteúdo, ela marca para a gente também um pontapé inicial aí de engajamento nesse tema. Então, só para fazer essa menção da relevância para além do debate público também para o nosso projeto. Tá bom? Obrigada, gente. Raquel. Obrigado, Ana. Raquel, por favor. Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro que né, a discussão desse tema é fantástico e cada vez que a gente abre é uma conversa que retroalimenta, né? Não só o projeto, como a visão de um todo. Então, isso é muito importante. Eu espero que a gente possa continuar com mais espaços de diálogo e que nos levem aí ao menos a um esclarecimento cada vez melhor das aplicações, né, do conceito de soberania. E voltar, talvez, a um dos pontos iniciais, que é alertar, né, e a gente também manter essa consciência muito clara do que nós estamos falando nas discussões de soberania digital, e aplicar adequadamente, né? Acho que o impacto para a internet ele é claro, a gente tem comentado aqui, seja ele, né, no impacto a nível da infraestrutura técnica, seja na própria questão da governança e dos mecanismos e sua legitimidade, no impacto para o usuário, e lembrando que o colonialismo ele também não é só, né, do externo de outro país, né? Ele também é feito internamente. A gente aqui no Brasil usa também muito essa questão do colonialismo dentro das comunidades mais vulneráveis. Mas, enfim, tudo isso para dizer que é importante a gente começar a tratar esse debate e colocar os ovos na cesta certa, né? E esclarecer quais seriam as potenciais consequências de uma confusão e de uma solução mágica pela via da internet, né? Ou somente da infraestrutura da internet. Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Ana. Obrigado, Christian. Obrigado ao Raul, que já saiu. E obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui até agora, pelas contribuições, né, pela participação. Né, aos alunos, né, que nos vêm nos acompanhando desde o início do curso, muito obrigado pela trajetória junto com a gente, né? Como disse a Ana, todas as gravações das aulas anteriores e desse debate aqui vão estar muito em breve todas disponibilizadas, né? Não só para vocês, mas para o público em geral, né? E a gente obrigado, Bruna, e obrigado a Bruna também, né? Contribuiu para os nossos debates, tivemos outros palestrantes, né?
ao longo das aulas do curso, né? Agradecer a todos eles também, né? Eu acho que foi uma troca de experiências, de ideias bastante interessante, né? Eu acho que a gente está dando uma contribuição para tentar qualificar esse debate aqui no Brasil, né? De entender melhor, né? Essas muitas acepções do conceito de soberania digital, de suas implicações, né, dos seus aspectos positivos, negativos, né, e principalmente, né, desse diálogo que é necessário com muitos atores para que a gente não necessariamente precise chegar a um consenso de uma única definição para a soberania, mas entender as implicações disso, né, e fazer essa comparação também com o que está acontecendo em outros países, né, e sentir, né, os debates em outros países, trazer isso para cá, para o Brasil também, a gente se colocar como atores importantes nesse debate também. Então, obrigado a todos, né? Estamos encerrando por aqui. Obrigado por terem nos acompanhado até esse horário. Boa noite a todas e todos, né? E a gente encerra. Muito obrigado, parabéns. Buenas noches. Obrigado, Christian. Obrigado a todos. Obrigada, Christian. Obrigada, pessoal.